Hoje nós terminamos a nossa série de pregação sobre Jonas. E foi muito difícil escolher um título para essa última mensagem. Então, eu cheguei à conclusão que o texto de hoje, no capítulo 4, ele fala de Jonas, fala de Deus e fala de nós. Nem um pouco criativo, mas muito verdadeiro, nós vamos perceber. Então, esse é o nosso tema de hoje. E eu queria ler com vocês, como introdução, o último versículo do capítulo 3 e os primeiros versículos do capítulo 4, que é o que vai dar, são esses versículos que vão dar a tônica para a nossa última reflexão no livro de Jonas. Eu vou projetar aqui na tela, então se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fica à vontade. Se você quiser, você pode ler aqui com a gente. O final do capítulo 3 diz assim, sobre os ninivitas, os assírios. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso. E enfureceu-se. E orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando estava ainda em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsas. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu não li errado, não. Foi isso que aconteceu mesmo. Nós já falamos aqui sobre o povo de Nínive, que eles se converteram, se arrependeram. Jonas foi lá, pregou, e a cidade inteira se arrependeu dos seus pecados. E o que Jonas fez? Jonas ficou profundamente descontente e se enfureceu. Uai, não entendi nada agora. Não é isso que todo mundo quer? Que pregue e as pessoas se convertam? Entendam a salvação? Jonas não. Ele ficou bravo. Então não precisa nenhuma história diferente para a gente fazer de introdução. Essa própria situação de Jonas já é diferente e já chama a nossa atenção. Porque imagina, quando todo mundo, qualquer pregador, ficaria muito feliz de ver uma cidade inteira se arrependendo dos seus pecados, Jonas ficou bravo. E aí é que está parte da nossa análise hoje, da nossa conversa. Nós vamos primeiro avaliar algumas coisas de Jonas, depois nós vamos ver o que Deus falou para Jonas, e aí nós vamos perceber que nós somos muito mais parecidos com Jonas do que nós gostamos de admitir. Por isso que o título da mensagem é Jonas, Deus e nós. Porque Jonas é um homem contraditório. Ele apresenta muitas lutas no seu coração. Foi assim o livro inteiro. E nós também temos lutas no nosso coração. Jonas tem lutas na sua alma. Nós também temos lutas na nossa alma. Então nós vamos olhar primeiro para Jonas, depois vamos olhar para Deus, e sempre fazendo a ponte conosco mesmo. Então, eu queria olhar primeiro para algumas lutas na vida de Jonas, no coração de Jonas. Nós vamos tentar ver algumas coisas que aconteceram com ele e perceber se, puxa, será que nas minhas veias não corre um pouquinho de sangue de Jonas? E talvez a gente perceba que a gente é muito mais parecido com Jonas do que a gente imagina. Algumas lutas de Jonas, 4 na verdade. A primeira é o que eu vou chamar de mentalidade exclusivista. Uma mentalidade exclusivista é aquilo que nos impede de nos alegrarmos com aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. Que foi o que aconteceu com Jonas. Ele pregou, a cidade inteira abandonou seus maus caminhos, Deus não os destruiu. Olha que coisa linda, gente. É um dos maiores avivamentos da história. Mas Jonas emburrou. Fez tromba, ficou bravo. Não. Ficou profundamente descontente. Porque na cabeça dele, os ninivitas não tinham direito de alcançar a salvação.
Na cabeça de Jonas, ou aos olhos de Jonas, os ninivitas não mereciam. Quem merecia era o povo judeu, ao qual Jonas pertencia. É ou não é uma mentalidade exclusivista? É a ideia assim, eu só me alegro quando eu estou incluído na bênção. Esse é o reflexo da mentalidade exclusivista. Se a bênção cai só no meu vizinho, aí eu não consigo me alegrar com isso. Eu vejo alguém da igreja prosperando profissionalmente, na família, financeiramente, eu não consigo me alegrar com aquilo. Por quê? Mentalidade exclusivista. Se a gente tem dificuldade de se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, nós estamos agindo que nem Jonas. Às vezes tem uma tremenda bênção acontecendo com alguém muito próximo de você. E ao invés da gente celebrar isso e festejar, a gente fica bravo e fica emborrado e fica com ciúme. Então, às vezes a gente não é tão diferente de Jonas assim. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 15, diz assim: se alegrem com os que estão alegres e chorem com os que choram. É uma mentalidade não exclusivista. O caminho da palavra de Deus é sempre de se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. Por que eu chamo Jonas de contraditório? Porque no versículo 6, a gente vai ver daqui a pouco, lá adiante, Deus faz com que uma planta cresça para proteger Jonas. E aí Jonas ficou muito alegre. Quando a planta subiu e protegeu ele do sol, aí Jonas ficou feliz. Porque quando a bênção é comigo, eu saio dando cambalhota de alegria. Graças a Deus, Deus é bom. Vem um mês na igreja sem faltar, porque a bênção de Deus me alcançou. Mas se a bênção cair um pouquinho mais do lado e atingir só o meu irmão ou o meu vizinho, aí eu não me alegro com a mesma intensidade. É ou não é? Então é um aprendizado que a gente tem que ter de se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. Então eu queria que você gastasse um pouquinho de tempo essa semana percebendo o que Deus tem feito na vida das pessoas que estão ao seu redor. E que o seu entusiasmo seja tanto quanto como se a bênção fosse com você mesmo. Esse é um desafio que Jonas nos apresenta como uma luta do seu coração. A segunda luta do coração de Jonas é uma luta constante, nossa, que é ter uma doutrina certa, mas um coração errado. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Então, às vezes, a gente sabe o que é certo, perfeitamente, mas a gente não consegue fazer. E a gente não consegue alinhar o nosso coração à nossa convicção ou à nossa crença. E Jonas viveu isso, e nós também vivemos isso. Olha que oração bonita que Jonas fez. Essa parte que está em negrito aí, diz assim: eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, promete castigar, mas se arrepende. Gente, isso é lindo. Não é lindo? Podia estar nos Salmos, podia estar em qualquer outro lugar. A gente ia gostar muito desse texto. Deus é misericordioso. Verdade ou não é? Verdade. Deus é compassivo, tem compaixão. Verdade. Deus é muito paciente. Verdade. Deus é cheio de amor. Verdade. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que ver esses assírios se convertendo. Ué? Está doido, Jonas? A doutrina está certa, não está? Está certa. E o coração? O coração é indomável. Muitas vezes. A gente luta com isso. A gente luta com isso. Muitos anos depois, quando Jesus veio, ele também combateu bastante isso. Se você ler o capítulo 23 de Mateus, você vai ver uma série, se não me engano, de 15 advertências de Jesus contra os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os religiosos da época. E eles, mais do que ninguém, tinham uma doutrina perfeita. Eles conheciam a lei, eles praticavam a lei,
Eles obedeciam, mas eles tinham um coração endurecido, orgulhoso e sem a menor compaixão com as pessoas. E aí Jesus malhou esse comportamento deles. E Jesus não pegou leve, não. Jesus chamou eles de sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. Jesus chamou assim: vocês são uns guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Jesus não aliviava a barra de ninguém, não. Ele amava todo mundo, mas quando tinha que falar, ele falava. Então, esse desafio, essa contradição, essa luta de Jonas, às vezes é nossa. De ter uma doutrina certa, de saber o que é certo e de ter um coração tão, às vezes, distante. Qual é o nosso desafio, então, nesse ponto? O nosso desafio é sempre fazer a obra de Deus com o coração de Deus. Jonas fez a obra de Deus? Fez. Demorou, lutou, mas ele fez. Ele foi lá e pregou. Mas ele fez com o coração de Deus? Não. Nós podemos fazer a mesma coisa? Podemos. Nós podemos estar dentro do script, certinho, mas com o coração não conforme com o coração de Deus. Ter o coração de Deus é sentir compaixão por aqueles a quem Deus ama. Isso significa se envolver com gente diferente. E foi o que Jonas fez. A contragosto, mas ele foi pregar num lugar totalmente diferente do que ele estava acostumado. Isso é verdade para nós também. Significa sair da zona de conforto. Significa colocar a mão em situações que você não gosta. Mas agir com o coração de Deus é isso. Sabe que não existe compaixão à distância. Inventaram agora educação à distância, EAD. Mas não existe compaixão à distância. Você não pode se compadecer de ninguém sem colocar a mão, sem abraçar, sem acolher, sem sentir a dor, sem se importar. E é isso que eu chamo de fazer a obra de Deus com o coração de Deus. E Jesus foi o nosso exemplo. Jesus tocou nos leprosos. Ninguém tocava nos leprosos. Pelo contrário, eles tinham que viver bem longe dos outros. Jesus foi lá, tocou os leprosos. Jesus se importou com os doentes. Jesus se importou com os cegos, mendigos, que eram marginalizados. Jesus se importou e deu atenção aos imorais da época. E o nosso falso moralismo, às vezes, cria muros. E a gente não consegue conversar com quem é diferente da gente. Jesus nunca aceitou o erro de ninguém. Ele sempre indicou a prática errada. Mas ele sempre abraçou. Ele sempre acolheu. E fazer a obra de Deus com o coração de Deus significa isso. Eu lembro uma história que eu gosto muito, uma história verdadeira, é a história do pastor Chuck Smith. Foi um pastor americano, aqui. Em 1965, mais ou menos, ele começou essa igreja na Califórnia. Uma igreja de 25 pessoas. Menor do que a nossa hoje. E você sabe que nos anos 60, nos Estados Unidos, estava no auge do quê? Do movimento hippie aqui, ó. Essa galera aí. Não dá para ver, mas eles estão tudo colorido ali. Sem camisa, cabeludo, barbudo. Bicho grilo. Ainda tem uns por aí, né? Mas começou essa igreja. E de alguma forma lá, por amizade de alguma das pessoas da igreja, os hippies começaram a se converter. E começaram a ir para a igreja. Só que era na praia, na Califórnia. Então eles iam descalços, porque hippie anda descalço mesmo. Iam sem camisa. As moças iam com roupa de praia, de biquíni, com o cabelo tudo despenteado, tudo com cheiro de coisa lá que eles estavam fazendo. Daquele jeito que hippie é. E eles começaram a ir na igreja. Aquela igrejinha tradicional de 25 americanos conservadores. O que vocês acham que aconteceu? Fazer a obra de Deus sem o coração de Deus.
Foi a reação normal. Primeira coisa que eles fizeram, cartaz ali na frente. Proibido entrar descalço e sem camisa. E esse pastor, Chuck Smith, ele comprou a briga. Ele falou, pessoal, é o seguinte, eu prefiro 1000 vezes que a gente tire os bancos, sente todo mundo no chão, a gente arranque o carpete, porque eu prefiro 1000 vezes que a gente perca essas coisas, mas não perca nenhum desses hippies que estão interessados em Jesus. Sabe o resultado? Depois de 2 anos, eles tinham batizado mais de 8.000 hippies. E ao longo de 20 anos, eles batizaram mais de 500.000 pessoas. E abriram mais de 2.000 igrejas. Então, fazer a obra de Deus com o coração de Deus faz toda a diferença. Então, quando a gente olhar à nossa volta, a gente tem a doutrina certa. Mas não adianta nada se a gente não tiver o coração certo junto. Nosso desafio como igreja é justamente esse. Fazer a obra de Deus com o coração de Deus. A terceira luta de Jonas, essa aqui é um pouquinho mais tensa, tá, gente? Que é a questão de expectativas e vaidades pessoais. Em outras palavras, o que Jonas estava dizendo para Deus, ali quando ele disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava indo em casa? Foi por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor é Deus bom, que perdoa todo mundo. Então agora eu quero morrer porque eu não suporto esse pessoal sendo salvo. Aqui é um problema de expectativa. Ele tinha uma expectativa. E essa expectativa, às vezes irreal, quando se junta com uma vaidade pessoal, aí a gente tem uma combinação muito difícil de lidar. E a gente sabe que é muito difícil administrar no nosso coração expectativas frustradas e vaidades pessoais. Esse é o desafio de Jonas, que talvez se pareça bastante com a nossa própria vida. Só que o que me chama a atenção é que Jonas deixou isso ficar tão grande no seu coração, que o resultado foi essa atitude do versículo 3, que eu acho, não vou dizer ridícula por respeito, mas é uma atitude vergonhosa. De dizer, Senhor, eu prefiro morrer, quero morrer. Por quê? Expectativas e vaidades pessoais. Fazendo uma ponte com os dias de hoje, porque nós não somos tão diferentes de Jonas assim. Você tem expectativas? Claro que tem. Você tem vaidades? Claro que tem. Eu também tenho, todos nós temos. Fazendo uma ponte com os nossos dias, pensando na nossa vida como cristão, não é difícil encontrar também alguns crentes que eu vou chamar de crentes quero morrer. Tá? Que são esses crentes que lidam mal com as suas expectativas e com as suas vaidades. E qualquer coisa, quero morrer. Não estou dizendo literalmente, estou dizendo o sentimento de frustração é difícil de administrar. Foi o caso de Jonas. Pode ser o caso, às vezes, quando a gente fica chateado com algumas situações. Fiquem tranquilos que Deus vai tratar tudo isso daqui a pouco. Mas estava pensando em algumas situações, por exemplo, com relação à posição e prestígio. Às vezes a gente encontra algumas pessoas enciumadas, quando alguém é colocado numa posição e ela não. Quando alguém tem mais prestígio e você acha que a pessoa não merecia ter esse prestígio. E aí, se a gente não administra isso no nosso coração, a gente pode ter uma reação como a de Jonas e ficar chateado. E falar, Deus, não estou gostando desse negócio, mas está errado. Expectativas irreais, vaidades pessoais. Uma outra possibilidade, círculos de amizades. Gente, quanta confusão eu já vi. Porque alguém não se sente parte de um determinado círculo e acha que as pessoas não gostam dela. Aqui eu estou sendo bem franco, tá? Porque nós somos assim mesmo. Tal pessoa não gosta de mim porque, sei lá, ou não falou comigo, ou não me convidou para tal coisa. Isso é bobagem, gente. Isso é bobagem. Uma vez uma pessoa falou assim comigo, foi reclamar com o pastor, né, da igreja, o nosso pastor-chefe, foi reclamar porque eu não cumprimentava a pessoa antes do culto. Aí o pastor me chamou e falou assim, Heber, aquela pessoa tal, assim, veio
perguntar se você tem algum problema com ela porque você não cumprimenta antes do culto. Eu falei, puxa vida, nem tinha prestado atenção nisso. Uma igreja de 1.200 pessoas, não dá para você cumprimentar todo mundo do mesmo jeito. Mas eu conversei com a pessoa e expliquei, você tem ideia, expliquei para ela, de quantas coisas estão na minha cabeça antes de começar o culto? Tinha responsabilidade com a banda, com a gravação, com a transmissão pela internet, com o culto das crianças, com as câmeras, com tudo. Era a minha responsabilidade. Tudo isso naqueles últimos minutos ali antes de começar o culto, pegava fogo. E aí a pessoa ficou doída porque achou que eu tinha algum problema com ela porque eu não cumprimentei. É o Jonas. Mas sabe de uma coisa? O Jonas também está no nosso meio às vezes. O potencial, pelo menos. Então, a minha palavra nesse ponto é não vamos deixar que as coisas pequenas tomem o lugar das maiores. E como eu sempre digo, não estou dizendo isso por causa de nenhuma situação específica da nossa igreja. Não estou dizendo isso por causa de ninguém específico. E deixa eu esclarecer isso para não ter dúvida. Tá? Geralmente eu termino de preparar o sermão na terça ou na quarta. Eu não sei quem vai vir no culto. Eu não vou ficar perdendo tempo colocando em direta no sermão aqui para tal pessoa. Nem sei se a pessoa vem no culto. Eu estou pregando o que a palavra está nos ensinando. Amém? Estão entendendo? Então eu já assumi esse compromisso com vocês de não dar em direta para ninguém. E não estou fazendo isso. Estou contando situações que acontecem. Sim ou não? Você já conheceu alguém que ficou chateado por alguma dessas situações? Você é uma delas? Não responda. Não responda. Tá bom? Mas tem um estágio mais avançado aqui. Que é o estágio de torcer pela queda dos outros. Opa, aqui é mais sério. Mas pode acontecer. Porque o texto no versículo 5 diz assim, Jonas saiu, ele pregou, o pessoal se converteu, já estava fazendo culto de oração, EBD, Jonas estava bravo. Saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Qual era a expectativa dele? Deus vai destruir. Essa conversão deles aí não foi fajuta. Vamos ficar aqui assistindo de camarote para ver Deus destruir esse pessoal. É isso que estava acontecendo. E aí o espírito de Jonas volta entre nós. E tem uma música chamada Gospel, que ela combina bem com Jonas. Não vou dizer que foi Jonas que compôs, porque Jonas já faz muito tempo. Mas diz assim, no refrão. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. É ou não é o espírito do Jonas? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Eu sei a música, mas eu discordo totalmente dessa ideia. Essa é uma música cristã, gente. O que é isso? É o tema da revanche gospel. Está errado. Não pode existir no nosso meio o desejo de ver o irmão tropeçar. Parece um absurdo eu falar isso, mas o nosso coração é enganoso. E às vezes lá no fundo, você dá um sorrisinho que ninguém vê. Às vezes vê também. Não é? Nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Muito bem. Esse tipo de comportamento não tem nada a ver com a maturidade cristã. E a palavra aqui é que a gente precisa limpar os nossos olhos antes de olhar a vida dos outros. E eu vi uma história, hoje está cheio de história, né? Duas vizinhas. Uma do lado da outra. Aí a vizinha do lado sentava na janela e a vizinha do lado estava estendendo o lençol. Ela olhava e falava assim, nossa, que vizinha porca, lençol todo sujo. Daqui da minha casa dá para ver. Aí passava uma semana, né? Porque lençol eu lavo uma vez por semana. Aí a vizinha estava lá estendendo de novo. Ela falou assim, nossa, mas essa vizinha não aprende. Olha que lençol sujo. Olhando a janela da casa dela. Até que um dia, alguém limpou a janela da casa dela. Sabe o que aconteceu? O lençol da vizinha ficou limpinho. O problema, às vezes, está na nossa forma de ver as situações. Então, antes da gente ter pressa de chegar a conclusões,
a gente precisa olhar com calma, porque as nossas expectativas, esse é o tema, expectativas e vaidades pessoais às vezes nos atrapalham demais. Última luta de Jonas, mas não é a última parte do sermão, é a questão da prioridade invertida, ou das prioridades invertidas. Eu queria ler com calma esse texto com vocês, porque agora Deus entra na jogada. Até agora Jonas está falando e tal. Deus vai responder. Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Até aí a gente já viu, né, que quando a bênção é com a gente, só alegria. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer de novo. Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão, Jonas, para estar tão furioso por causa da planta? E Jonas respondeu: sim, eu tenho. E eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Jonas, você tem pena dessa planta. Embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. E Deus diz: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Prioridades invertidas. E aqui nós temos uma planta e nós temos pessoas. Jonas estava com muita pena da planta. Ele não estava com compaixão nenhuma das pessoas. O que vocês acham da prioridade de Jonas? Estava invertida. Estava errado. E a planta, às vezes, ela representa na nossa vida aquelas pequenas alegrias egoístas. Quando, às vezes, a necessidade de um grupo muito maior não move o nosso coração. Então, são essas 4 lutas de Jonas. Uma mentalidade exclusivista, uma doutrina correta, mas um coração errado. Expectativas e vaidades que atrapalham. E prioridades invertidas. O título da mensagem é Jonas, Deus e nós. E eu acho que você já percebeu que nós somos parecidos com Jonas. Muitas vezes. A primeira parte foi sobre Jonas. A segunda parte agora eu quero falar sobre Deus, já caminhando para o final. Porque se por um lado Jonas é contraditório, Deus é perfeitamente coerente. E nesse capítulo de Jonas ele revela a sua coerência perfeita através da sua palavra, da sua graça e da sua soberania. Olha que bonito. Pensando na palavra de Deus, na primeira conversa de Jonas com Deus, quando ele falou que estava bravo porque o pessoal se converteu, Deus diz para Jonas: Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? Depois, lá na frente, Deus questiona Jonas sobre a planta em comparação com as pessoas. O que isso nos ensina sobre a palavra de Deus? Nos ensina que não tem nada melhor para me desarmar e para te desarmar do que a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela penetra ao fundo da nossa alma e nada fica escondido. E é interessante porque a Bíblia tem várias histórias de Deus fazendo pergunta para as pessoas. E isso representa o poder da palavra de nos confrontar. Por exemplo, Adão, no jardim, quando ele pecou, ele e Eva se esconderam. Deus veio atrás deles. Eles não tinham a Bíblia, eles só tinham a palavra falada de Deus. O que é que Deus fez? Adão, cadê você? Você está escondido, Adão? Adão, você fez o que eu falei que não era para você fazer? Desarmou Adão, não tinha para onde fugir. Os 2 filhos de Adão,
Caim e Abel. Caim matou Abel. A palavra de Deus veio para Caim. Deus chegou, Caim, vem cá. Eu não estou vendo o Abel por aí. Está sabendo alguma coisa, Caim? Fez alguma coisa com Abel, Caim? Tinha como fugir da palavra de Deus? Não tinha como fugir. Judas traiu Jesus. Ele chegou no jardim com os soldados, deu um beijo em Jesus. Jesus virou para ele e falou assim, Judas, você está me traindo com um beijo? Tem como fugir da palavra de Deus? O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era um perseguidor dos cristãos. Até que Jesus derrubou ele no chão. Falou assim, Saulo, eu sou Jesus, por que você está me perseguindo? É isso que está acontecendo entre Jonas e Deus ali. As perguntas de Deus para Jonas não têm resposta. Jonas tentou responder, mas cada vez que ele tenta responder, fica pior. Fica pior. Então a lição é essa, de que a palavra de Deus nos desarma completamente. A palavra de Deus tem poder para confrontar os nossos sentimentos, os nossos valores. Eu realmente oro e peço para que cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente seja confrontado. Não só fortalecido e renovado, mas confrontado e desarmado às vezes. Deus chegou para Jonas. Jonas estava lá bravo com Deus. Esse pessoal aí se converteu, eles não merecem. Eu quero morrer, não aguento mais. Estava aquela brigaiada de Jonas, né? E é como se Deus virasse para Jonas e falasse assim, Jonas, você está bravinho? Está bravinho por quê, Jonas? Só a palavra de Deus pode fazer isso. E às vezes a gente vai estar assim com Deus também. Bravo com Deus. Porque Ele não está respondendo as coisas do jeito que a gente quer. No tempo que a gente quer. E aí a gente vai para a palavra e a palavra nos desarma completamente. Porque a palavra de Deus tem poder para confrontar sentimentos e valores. A palavra de Deus tem poder para corrigir prioridades. Que era o problema de Jonas. Deus falou, Jonas, você não tem que estar preocupado com a planta. Você tem que estar preocupado com as pessoas. E às vezes a palavra de Deus vai fazer isso com a gente. Meu querido, você está preocupado com o seu sucesso. Você não tem que estar preocupado com o seu sucesso. Você tem que estar preocupado com o reino de Deus. Você não tem que estar preocupado com a sua imagem, com a sua reputação. Você tem que estar preocupado em servir. A palavra de Deus faz isso. E a palavra de Deus convence. E se você ler de novo, eu já li aqui, mas o livro termina com Deus falando e termina assim abruptamente. Jonas não responde mais nada. Por quê? Porque quando Deus fala, a palavra final é dele. Quando Deus fala, a palavra final é dele. Não tem mais o que a gente falar. A gente pode discutir até um certo ponto, mas a palavra final é sempre dele. Tem um capítulo muito bonito de Jó, no livro de Jó, capítulo 9, que fala que discutir com Deus não dá. Ninguém consegue discutir com Deus, porque Deus tem poder para confrontar, para corrigir, convencer. A graça de Deus, que é um dos temas dessa série, o tema é Jonas, graça e soberania. E eu queria que você relembrasse comigo alguns pontos da graça de Deus na vida de Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas. Jonas fugiu. Deus mandou a tempestade. Jonas foi para o fundo do mar, foi para a barriga do peixe. Deus preservou Jonas. Graça de Deus. Porque Jonas não merecia. E dificilmente eu e você teríamos misericórdia de Jonas. A gente deixaria ele lá. Quer fugir? Foge, se arrebenta. Mas Deus demonstrou graça na vida de Jonas. Deus demonstrou graça na vida dos ninivitas. Eu já falei aqui e vou repetir. É aquele pessoal cruel que cortava os dedos, cortava o nariz, cortava a orelha e saía amontoando pela cidade. E Deus se importou com eles e demonstrou a graça na vida deles. Deus se importou com Jonas. E aqui eu vou esclarecer algumas coisas. Quando Deus fez aquela planta crescer por cima de Jonas, alguns estudiosos dizem que provavelmente quando Jonas ficou na barriga do peixe, aquele ácido queimou a pele de Jonas. Porque foi isso que aconteceu com o marinheiro que passou pela mesma experiência.
E o ácido queimou demais a pele de Jonas. Então o sol do Oriente era muito agressivo para Jonas. E Jonas estava bravo, mas mesmo assim Deus fez uma planta crescer para dar alívio para Jonas. Então a graça de Deus está por todos os lados na vida de Jonas. Sabe o que isso mostra para a gente? Que graça não tem nada a ver com mérito. Porque nem Jonas, nem os ninivitas, nem eu, nem você merecíamos a graça de Deus. Vou contar mais uma história já caminhando para o final. A história de John Newton, que foi um pastor inglês do século XVI, 1700 até 1800. Ele era um capitão de navio que se tornou depois pastor. Mas antes dele se tornar pastor, ele era marinheiro. E a história registra que ele era o pior marinheiro do navio. Ele era o que mais bebia, o que mais xingava, o que mais brigava. E ele tinha o talento de compor, né? Então ele compunha algumas musiquinhas assim para tirar sarro da tripulação. E os outros marinheiros gostavam muito e viviam cantando as músicas que ele compunha para ridicularizar os seus chefes. Então ele era terrível, foi preso várias vezes, porque ele era um terror, John Newton. Tão ruim que ele era, ele evoluiu de marinheiro para capitão de um navio negreiro. Então ele pegava os escravos na costa da África e levava para o mundo todo, maltratando os escravos. Mas um dia ele encontrou um livro falando sobre Jesus. E a graça de Deus atingiu seu coração. E ele percebeu que ele era um lixo. Que se tinha alguém que não merecia a graça de Deus, era ele. Porque tudo que podia ser feito de errado, ele tinha feito. Essa era a história dele. Mas ele entendeu que a graça se baseia em Deus, não na pessoa. É Deus que oferece a graça. Então não importa o quão problemático ele tinha sido, o quão cruel ele tinha sido. Se ele se arrependesse, a graça de Deus perdoava. Porque a graça nunca é baseada no mérito. A gente acha injusto isso porque a gente quer aplicar a nossa justiça a Deus. Mas Deus tem sua própria justiça. E a justiça de Deus se baseia na graça. E na verdade. Então, John Newton se converteu, se arrependeu dos seus pecados, se tornou um pastor e compôs esse hino, Amazing Grace, que todo mundo conhece. Vamos cantar junto? A capela mesmo? Preciosa graça de Jesus, perdido me achou, estando cego, me fez ver. Da morte me salvou. Quando ele morreu, John Newton, ele descreveu o seguinte, na sua lápide: eu só sei que eu fui um tremendo pecador, mas Deus é um tremendo salvador. Que coisa linda. A mesma graça que alcança Jonas, que alcança Nínive, alcança cada um de nós. A Bíblia diz, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não existe uma vida tão miserável que a graça de Deus não possa salvar. Para terminar, quero falar sobre a soberania de Deus. E é uma das partes que eu gosto mais do texto. Porque de uma forma tão sutil, assim, tão até engraçada, o texto apresenta a soberania de Deus. Olha só. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas.
Só nesse capítulo. Nos outros capítulos nós já vimos, no capítulo 1, Deus mandando uma tempestade. Deus mandando um vento. Deus mandando um peixe. O peixe pega Jonas, o peixe vomita Jonas. Deus manda uma planta, Deus manda uma lagarta, Deus manda o vento, Deus manda o sol. Essa é uma forma clara de nos ensinar o seguinte: esse é o mundo de Deus. Esse, o mundo que eu e você estamos, é o mundo de Deus. Esse mundo tem um Senhor. A gente pode não aceitá-lo, mas Ele é o Senhor. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Mas sabe o que eu acho interessante aqui falando da soberania? Que as leis da natureza obedecem a Deus. Quem é que não obedece? O homem. O vento obedeceu, a tempestade obedeceu, o peixe obedeceu, a lagarta obedeceu, o vento obedeceu e o homem desobedeceu. Então é uma forma irônica de mostrar a enrascada que a gente se mete. Porque Deus nos dá essa liberdade. Então que a gente use a liberdade para se submeter à soberania de Deus. Mas também esse texto de Jonas prova que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Vamos ler juntos? Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Talvez na sua vida, por enquanto, haja só a tempestade. É Deus que está mandando. Talvez na sua vida haja a planta fazendo uma sombra, Deus está te abençoando. É Deus que está mandando. Seja o que for, se o vento é forte, se é profundo o mar, tua presença vem me amparar. Pois o teu amor não falha. Foi isso que nós cantamos. Porque Deus é soberano. E eu queria terminar o livro de Jonas com as lições que nós aprendemos aqui ao longo do livro. Deus é o personagem central da história de Jonas. O livro começa com Deus, termina com Deus. Jonas trabalha bastante, mas o personagem central é Deus. E Deus quer ter também o personagem central da minha vida e da sua vida. Deus ama todos os homens. Deus ama Jonas. Deus ama os ninivitas. Deus ama você. Deus não faz acepção e Ele não escolhe pessoas baseadas no mérito, na beleza, na condição. Deus ama todos os homens. Deus é o Deus de recomeços. Essa é a história de Jonas. Recomeço para Jonas, recomeço para os ninivitas. E eu sei que Deus tem novos começos para aqueles que se rendem diante dele. Porque Deus é um Deus de graça, um Deus de soberania. Deus usa pessoas como instrumentos da sua graça. Deus usou Jonas como instrumento da graça na vida dos ninivitas, que humanamente não merecia. E eu sei que Deus quer usar você como instrumento da graça na vida de alguém. Na vida de várias pessoas, talvez. Esse mês nós estamos completando 66 anos de vida como igreja. 66 anos, bastante tempo. Deus quer usar a nossa igreja como instrumento da sua graça. Da sua graça para alcançar pessoas que precisam. E por último, Deus age ao nosso redor com a sua soberania. E Deus age em nós com a sua graça. Vou repetir, porque essa é a lição de Jonas. Se você esquecer tudo, não se esqueça disso. Deus age ao nosso redor com a sua soberania. E Deus age em nós com a sua graça. Amém?